eu tive AVC, não tem mais o que fazer. Não. Você tem que pensar que o seu cérebro, e isso é comprovadamente evidenciado em pesquisas científicas, ele tem um processo que chama plasticidade cerebral. O que é isso? O seu cérebro ele tem uma capacidade de se reorganizar mesmo frente a lesões. Mesmo frente a lesões do meio ambiente, como, por exemplo, um AVC. Então, assim, no comecinho, quem é o primeiro profissional da saúde que vai ajudar a dar início à plasticidade cerebral? O médico. Fazendo, por exemplo, o cateterismo cerebral ou drenando aquele sangue do AVC hemorrágico e diminuindo essa hipertensão craniana. Certo. Então, ele prepara de novo a região para receber estímulos e começar de novo. Então, o que vai acontecer? A plasticidade cerebral é a capacidade que o seu cérebro tem de se reorganizar como? Estruturalmente. Então, o que é estrutural? Vai promover aí novas sinapses, novas formas desse neurônio se comunicar nessa região próxima aí. Novos neurônios vão ser estimulados. Às vezes, os neurônios foram comprometidos em partes que podem ser reparadas. Então, aquele neurônio pode ser reparado frente à plasticidade cerebral. E o que determina a plasticidade cerebral? A aprendizagem. Então, se for uma criança, um adolescente, ele vai ter que passar por um processo de aprendizagem. Se já for um adulto, reaprendizagem. Então, mas por quê? Como assim? Você tem que pensar assim, ó. Toda vez que o seu cérebro aprende algo novo, ele modifica toda a estrutura neural. Então, toda vez que eu aprendo algo novo e a partir dessa aprendizagem eu modifico o comportamento, eu promovo toda uma mudança na circuitaria neural. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu engatinhava, eu era um bebezinho, eu engatinhava. Um dia eu fiquei de pé e andei. Nossa, eu tô vendo o mundo por uma outra ótica. Muito mais legal andar do que ficar ralando o joelho no chão. Você vai voltar a engatinhar? Não. Você vai andar para correr, porque você aprendeu algo novo, modificou o seu comportamento, promoveu toda uma mudança. Então, novos músculos foram estimulados, você estimulou a visão de uma maneira diferente. Então, a aprendizagem ou reaprendizagem, dependendo da idade do paciente, são estímulos. Então, eu estimulo com exercícios, o psicólogo ele vai ter os estímulos cognitivos adequados. Então, esse paciente ele precisa de estímulos para favorecer essa plasticidade cerebral. Aí você fala assim, mas, Karina, entre nós, eu tenho uma avó que teve AVC e ela ficou 6 meses sem atendimento. E ela foi melhorando. Então, eu não vou gastar dinheiro nem com psicólogo, nem com fisioterapeuta. Então, os estudos também mostram que até 6 meses após a lesão, o cérebro se reorganiza. Sozinho. Mas, depois de 6 meses, ele vai se tornar dependente de medicamentos, aprendizagem, estímulos. Então, raciocina comigo. Se a plasticidade cerebral começa logo após o médico intervir no tratamento, então ali está o pico da plasticidade cerebral. Por que você vai esperar 6 meses para começar a estimular o paciente? Fora que nesses 6 meses ele pode adquirir posturas que não são adequadas, que aí entra. O braço começa a ficar com a contração muscular aumentada, a postura, os dedos começam a ficar entortados. E aí? Aí você vai procurar, ou então algum esquecimento mais grave, ou então uma alteração de humor mais grave. Aí você vai procurar um profissional da saúde para a sequela específica? Não. Então, o adequado é o paciente chegou em casa, teve a liberação médica, tudo estável, começar. A sequela é motora? Fisioterapeuta. A sequela é cognitiva? Um psicólogo. A sequela é de fala? Um fonoaudiólogo. Então, não tem que esperar 6 meses para começar. Tem que começar no dia seguinte da alta hospitalar. Mas nesse período de 6 meses, e me corrija se eu estiver errada, tem uma grande chance de ocorrer de novo um acidente vascular. E se eu estiver forçando a pessoa a aprender coisas novas, não vai prejudicar? Não. E outra coisa, além de tudo, você não sabe como ajudar. Se você é um cuidador formal pago ou um familiar, você tem que ser orientado como estimular. Então, assim, o adequado seria que esse paciente recebesse estímulo 2 vezes por dia durante a semana inteira. Isso nos Estados Unidos, mas a gente sabe que no Brasil é difícil, né? Muita gente não tem dinheiro nem para pagar um ônibus para ir uma vez numa sessão. Então,
a família tem que fazer uma parceria com o profissional e falar, olha, como eu posso orientar a minha mãe na casa? Por quê? Esse paciente com AVC, ele tem uma memória que a gente chama de memória de repetição. Certo. Quanto mais ele repetir a atividade, seja ela qual for, maiores as chances de integrar esses novos conhecimentos no cérebro. Então, se ele fizer 50 minutos comigo uma vez por semana, nós não vamos ver resultado. Com você, não vai ver resultado. Então, a gente precisa de uma parceria com a família que esteja interessada, que esteja afim, que não considere esse paciente um peso, né? Que nós vamos falar depois sobre isso. E aí a gente consegue que essa plasticidade, ela seja uma coisa assim, o paciente vai melhorar muito rápido. E aí nós estamos ajudando esse paciente, orientando como ele pode fazer para ele melhorar e orientando essa família. É essencial essa orientação para o cuidador. Agora você falou uma coisa muito interessante, né? Que não veja esse paciente como um peso. O que é muito difícil, porque se torna um peso, né? Principalmente dependendo de quem é essa pessoa acometida, que às vezes é o pai de família ou a mãe de família ali, que organizava tudo, que trazia o dinheiro para casa, né? Então, o AVC, ele é avassalador muitas vezes, transforma totalmente o ritmo de uma família, né? Sim, aí eu falo para você, eu preciso orientar. O psicólogo tem um papel essencial nessa orientação do cuidador, porque o cuidador também, muitas vezes, se sente doente ali junto. Eu não posso mais ter um tempo só para mim, eu tenho que ficar 24 horas olhando essa pessoa. Então, existe essa importância. Então, uma vez eu fiz uma pesquisa numa instituição onde eu trabalhava com alunos e a gente viu que interfere diretamente na melhora do paciente. Se a família considera ele um peso, se a família trata ele como um peso, ele também não evolui, porque ele se sente um peso, já que eu sou um peso, eu não vou fazer mais nada. Entendeu? Então, tem que ter uma orientação psicológica, por isso que eu falo, não tem como o fisioterapeuta trabalhar sem ter um apoio psicológico, né, para a família, para que isso flua. Porque, assim, o que mais chama a atenção hoje? Meu pai não está andando, meu pai não toma banho sozinho. Mas e a mente dessa pessoa? E como ela está se sentindo? Como que está a autonomia dessa pessoa? Como que está a independência dessa pessoa? Ela não tem mais vontade de viver. E aí? Como que ela vai querer fazer fisioterapia? Então, ela precisa de um acompanhamento psicológico. A família precisa. Às vezes, precisa reunir com essa família, porque um irmão vai jogar para o outro, e aí ninguém quer ajudar, e ninguém quer estar disponível para levar esse paciente para atendimento. Então, é essencial cuidar do paciente e cuidar da família. Muito bem, que gostoso receber você aqui, Karina, no podcast da FAPSI, onde a gente fala de psicologia, como você nunca ouviu. E aí você vai percebendo aqui com os nossos professores convidados, né, que tudo tem psicologia e que psicologia tá em tudo. Hoje a gente está com uma fisioterapeuta que dá aula para os psicólogos. Inclusive, se você ficou muito interessado nesse tema do AVC, quer saber mais, quer saber com mais profundidade como funciona, porque nas aulas da Karina a gente fica sabendo onde é que foi esse AVC, o que ele está afetando, e é muito interessante ter esses conhecimentos. Então, você quer melhorar o seu desempenho profissional adquirindo mais conhecimentos, saiba que você pode fazer formações livres e também em pós-graduação na FAPSI. Mais informações aqui embaixo no vídeo para você. Karina, muito obrigada. Eu sei que essa nossa pequena reunião não esgota jamais o tema de AVC, que é super amplo e está sempre em atualização. Mas acho que coloca a gente com a necessidade de entender um pouco mais desse tema, com a necessidade de olhar com mais carinho para a gente mesmo, então para a nossa história de vida parental, para os nossos hábitos, né, para os nossos comportamentos atuais, como eles podem interferir na nossa vida, e também olhar para o próximo, para a pessoa que não tem esse conhecimento e poder proliferar aí essas novas, né, essas ideias que são tão necessárias de observar hoje. Independente da nossa formação, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, são os profissionais de saúde, né? E mais do que o tratamento, o que a gente tem que trabalhar? A prevenção, né? Hoje a prevenção é o que a gente mais batalha, porque a gente consegue fazer com que essa pessoa consiga manter uma qualidade de vida aí por muito mais tempo e até envelhecer melhor, né? Porque aí ela vai envelhecer com saúde de maneira ativa.